Então vamos lá. O desafio agora no exercício 11 é calcular 15% e 35% de 180. Como já sabemos, a primeira coisa a se admitir é que os 180 vale 100%. Ou seja, os 180 é o meu todo dessa questão. 100% é igual a 180, certo? Tem como eu achar o 15% de uma divisão direta do 100? Tem como eu dividir o 100 e já achar 15%? Não tem como. Então, eu posso ou achar 1% e depois multiplicar por 15, ou eu posso achar 10% e depois 5% e somar os dois. O que você prefere? Eu vou achar aqui os 10%, porque esse 10% eu já vou usar no próximo cálculo lá dos 35%. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui os 100% por 10, e do outro lado, obviamente, vai ter que dividir por 10 também. 100 dividido por 10, corta o 0 do 10, corta um 0 do 100, fica 10 dividido para 1, que dá 10%. E aqui, corta o 0 do 180, corta o 0 do 10, fica 18 dividido para 1, que dá 18. Ok? Já achei 10%. Vamos achar agora 5%. Como eu já tenho 10%, 10% é igual a 18, então 10% dividido por 2, vou achar o quê? 5%. É igual a 9. Tenho 10% e 5%. Agora basta eu somar 10% mais 5% e obtenho 15%. Quem são os 10%? 18. Quem são os 5%? Metade, né? 9. E quem são os 15%? É só somar esses dois, que vai dar 27. E aí, com isso, eu concluo que os 15% que eu procurava equivale a 27. Beleza? E como é que eu faço agora para achar os 35%? Dá para aproveitar alguma coisa do cálculo anterior? Com certeza. Então, vamos lá. Então, eu já tenho 10%. 10% que é igual a 18. Se eu multiplicar esses 10% por 3, vai ficar 3 vezes 10%, vai ficar igual a... Se lembra que quando eu divido de um lado da equação, eu não tenho que dividir do outro? E eu sempre falo que tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro? Pois é, agora eu vou multiplicar de um lado da equação, que é aqui, e vou multiplicar do outro também, que vai ser aqui. Vamos ver o que vai dar. Então, se esse lado esquerdo eu multipliquei por 3, esse outro lado tem que multiplicar por 3 também. Então, 3 vezes 18. 3 vezes 10% dá o quê? 30%. E 3 vezes 18 dá 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 8, 24, 30 mais 24, 54. Ok? Então eu já achei 30%. Beleza. Agora basta eu somar os 30% com 5%, que aí eu vou ter o valor que eu quero. Então vamos lá. 30% mais 5% vai ser igual a 35%. Quem são os 30%? 54. E os 5%? 9. Isso vai dar quanto? 63. Ok? Então, com isso, eu concluí que 35% de 180 é 63. Tudo bem? Fácil até aqui? Deu para entender? Beleza. Vamos avante. Agora eu quero 9% e 27,5% de 800. Você lembra do 27,5%? Está lá no seu imposto de renda. Você que ganha bem, você que não é professor, você paga 27,5% de imposto de renda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Como que a gente faz, então, para achar 9%? Tem duas formas básicas, né? Ou eu acho 10% e 1% e subtraio 1% de 10%, ou acho 5% e 4% e somo os dois. Eu vou achar 4% e 5% e vou somar os dois. Vamos lá? Então, aquela regrinha básica lá. Eu tenho que admitir que os 800 é o meu todo. São os meus 100% deste cálculo aqui. Então, 100%, nesse caso aqui, são os 800, né? 100%
é igual a 800. Como que eu faço para achar 5%? Lembra? Eu tenho que dividir o 100 para que o resultado dê 5. E como é que eu divido 100 para o resultado dar 5? Eu tenho que dividir por 20. Isso mesmo, divido por 20. E do outro lado, como é uma igualdade, para continuar sendo igual, tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, cortando esse zero com esse zero, fica 10 dividido para 2, que dá 5. Esse porcento só faz baixar, fica 5%. E aqui, corta esse zero com esse zero e fica 80 dividido para 2, que dá 40. Ok? Já achei 5%. Beleza. Como eu faço agora para achar 4%? Eu tenho que encontrar um número que divida o 100% e ache e dê o resultado 4%. Né? Então, se eu dividir 100% por 25, eu vou ter que dividir também o 800 por 25, e aqui eu sei que vai dar 4, porque 100 dividido para 25 dá 4. 4 o quê? 4%. E aqui, lembra da simplificação que eu tinha falado lá para vocês? Inclusive, pessoal, se vocês quiserem uma aula de simplificação, peçam aí nos comentários. Quero uma aula de simplificação, que aí eu faço um vídeo só explicando simplificação. É uma coisa muito importante de aprender simplificação. Vamos usar, inclusive, agora aqui. Deixa eu fazer um cálculozinho à parte, depois eu apago. 800 dividido por 25. Então, eu tenho que encontrar um número que divida o 800 e o 25 ao mesmo tempo, ok? Aí entra a regra de divisibilidade, que é um outro assunto que vocês podem pedir no comentário aí. Querem saber sobre regra de divisibilidade? Peçam aí que eu faço, ok? Vamos lá. Regra de divisibilidade, eu vou falar o básico aqui, ó, que é para não fugir do tema da aula. Todo número que termina em 0, ele é divisível por 5. Todo número que termina em 5, ele também é divisível por 5. Então, eu concluo que o 800 ele é divisível por 5 e o 25 também. 800 dividido por 5, vou fazer um cálculozinho à parte aqui. 800 dividido por 5 dá 8 dividido por 5, que dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 8, 3. Deixa o 3 aqui e baixa o 0. Fica 30. 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Baixa o outro 0. Formou 0, 0. Acrescenta o número aqui no quociente. Essas regrinhas de divisão aqui é importante saber. Quer uma aulinha sobre divisão? Peça aí nos comentários. Vamos lá. Então, aqui, onde era 800, deu 160. 160. E aqui, 25 dividido para 5 dá 5. Ok? E quanto que é 160 dividido por 5? Outro cálculozinho à parte aqui. 160 dividido por 5 dá 16 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. E aqui vai dar 10 dividido para 5, que dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então dá 32. Então aqui vai dar 32. E 5 dividido para 5, que dá 1. Então 32 é a resposta aqui. Então, 800 dividido por 25 é 32. Chamando a atenção aqui, pessoal, que eu fiz essas simplificações aqui. Ó. Fiz a simplificação aqui por 5, do 800. Simplifiquei por 5. E aqui também por 5. Simplifiquei 160 por 5 e o 5 por 5, ok? Até chegar na resposta. Vamos lá. Apagar aqui esse cálculozinho à parte. Então, eu já achei 4% também. Agora, o que a gente faz? Se eu quero 9%, basta somar ambos. 5% mais 4%, que vai dar 9%. 5% é 40, mais 4% deu 32. E 9% vai dar 72. Tudo bem? Então, achei a resposta aqui que 9% de 800 é 72. Tudo bem? Beleza. Vamos seguindo aqui. Agora, eu quero 27,5% de 800. Dá para aproveitar algum cálculo anterior? Com certeza. O 5% vai ser útil e o 4% também. Começando pelo 4%. Olha só o que a gente vai fazer. Se a gente já tem 4%, basta a gente pegar aqui, ó. 4% é igual a 32. Ok. Eu vou achar 1%
a partir desses 4% aqui. Então, eu pego 4% e divido por 4. E aqui também eu vou ter que dividir por 4. 4% dividido por 4 dá 1%. E 32 dividido para 4 dá 8. Por quê? Porque 4 vezes 8 é 32. Então, 32 dividido por 4 dá 8. Ok? Beleza, achei 1%. E olha só o que eu vou fazer agora. Preste atenção. Achei 1%. Agora eu vou achar 0,5%. Como assim? Eu vou pegar 1%, que é igual a 8. Vou dividir por 2. E vou aqui dividir por 2 também. E vou achar o quê? 0,5%. Que é igual a 4. É igual a 4? Então eu achei 0,5%. Esse 0,5% vai ser essa parte aqui do cálculo, que aqui é 0,5%. Tudo bem? Vamos lá. Já tenho 5%, já tenho 0,5%. Falta eu achar agora 2%. Mas se eu já tenho 1%, então 1% é igual a 8. 1% vezes 2 é igual a 8 vezes 2. 1% vezes 2 dá o quê? 2%, que vai ser 16. Ok, beleza. Só falta eu achar agora 20%, né? Eu poderia achar, pessoal, 10% e multiplicar por 2, ou eu posso, a partir do 1%, que é o que eu vou fazer, multiplicar já por 20%, que aí fica fácil. 1% é igual a 8. 20 vezes 1% é igual a 20 vezes 8. Não é isso? Tudo que eu faço do lado esquerdo da equação, não tenho que fazer do lado direito? Exatamente. E você pode até se perguntar, mas professor, aqui o senhor botou 1% na frente do 2. E aqui o senhor já botou o 20 na frente do 1%. Você lembra daquele velho deitado? A ordem dos tratores não altera o viaduto? Lembra daquele ditado? A ordem dos fatores não altera o produto? Pois é isso aí. É mesmo, é? É mesmo, é? Com a porcentagem também vale essa regra. Vamos lá. Então aqui, ó, 20 vezes 1%. 20 vezes 8. Como 20 é múltiplo de 10, eu não preciso me preocupar com esse zero. É só fazer 2 vezes 8 dá 16. O zero eu só acrescento no final. Então 20% é 160. Então vamos lá. 20%, a gente viu aí que é 160. 5% é 40, 2% é 16 e 0,5% é 4. Como acabou o espaço aqui no canto, eu vou fazer aqui, pessoal. Deixa eu só passar um traçozinho aqui. Vamos lá. Os 20% mais 5% mais 2% mais 0,5% dá 27,5%. Então, quem são os 20%? 160. Quem são os 5%? 40. Quem são os 2%? 16. Quem é o 0,5% é 4, né? Isso tudo aqui dá 27,5%, ok? Somando aqui, ó, 160 mais 40 dá 200. Mais 16 mais 4 dá 20. Isso tudo é igual a 27,5%. Então, 200 mais 20, 220. Para finalizar a nossa continha. Tá ok? Pronto, então chegamos na resposta. 220 é o que a gente procurava. 27,5%. 27,5% de 800 é 220. Ok? Gostou? Valeu ou não, like? Valeu mesmo. Exatamente. Vamos lá.